Olá, Carlos Francischini, seja mais uma vez muito bem-vindo, muito bem-vinda à Universidade do DNA. Hoje é o 6º vídeo da série, a gente vai fechar toda a linha de raciocínio. Eu vou explicar para você sobre o processo de ciclagem da reação de PCR. Fica até o final do vídeo. Bom, lembrando que essa série vai ser composta por 7 vídeos. Esse é o 6º vídeo onde eu vou finalizar toda a linha de raciocínio. Nesse aqui eu termino mesmo de te explicar como funciona a reação de PCR. E lembrando que o último vídeo vai ser aí uma série de perguntas que eu tenho recebido ao longo desse processo que eu estou divulgando esses vídeos. Eu estou agrupando todas essas perguntas, estou colocando algumas também para que elas possam agregar ainda mais dentro do processo de informação que eu estou te passando aqui. Outra coisa, não esquece de se inscrever aqui no canal, compartilhar e dar um like no vídeo, que é sempre importante. No vídeo passado eu falei sobre a variação da temperatura sobre os componentes da reação. Então, lembrando aqui o que foi falado naquele vídeo anterior, é que nós temos na verdade 3 passos de temperatura. Uma que é cerca de 94 ou 95 graus, que é chamada que é o passo de desnaturação do DNA. A outra etapa, que é a temperatura de anelamento, onde os primers vão se ligar. Olha só, no vídeo passado eu coloquei como exemplo uma folha, com informações de um primer que tinha uma TM de 55,5 graus. E aí eu falei que a temperatura de anelamento ideal para início sempre uns 2, 3 graus abaixo da TM. E lá eu fiquei então comentando sobre uma temperatura de 53 graus. Aqui eu estou fazendo questão de colocar de 54 a 62 como uma temperatura de anelamento do primer, porque isso vai variar muito da composição do primer. Então, no mercado de trabalho, na vida real, você vai encontrar temperaturas de anelamento bem diferentes, mas geralmente elas variam de 54 até 62 graus Celsius. Então é isso que eu vou trabalhar aqui, tá? Então, essa seria a segunda etapa, onde tem a ligação dos primers. E a próxima etapa que a gente discutiu no vídeo anterior é a etapa de polimerização. Uma vez que os primers estão ligados no molde, a DNA polimerase vai fazer a cópia. O que eu não falei no vídeo anterior, que eu deixei para falar nesse vídeo agora, é que essa junção das 3 etapas de temperatura constitui o que a gente chama na reação de PCR de um ciclo. Vamos entender o que acontece então em cada ciclo da reação de PCR. Quando você vai e programa o seu termociclador a 94 graus, você já entendeu no vídeo passado que o DNA vai desnaturar, ou seja, as fitas vão ficar, a dupla fita de DNA vai separar, se tornando sempre simples fita. Diminuindo essa temperatura para uma temperatura de anelamento dos primers, que aqui eu estou colocando de 54 a 62, a gente sabe que os primers vão conseguir se ligar, e uma vez que a gente aumenta a temperatura para 72 graus, que é a temperatura ideal da polimerase, o que vai acontecer é que essas fitas vão ser agora copiadas e a gente vai gerar novas cópias. A importância de você entender a definição de um ciclo, mais do que as 3 etapas de temperatura, é entender o que está acontecendo dentro do tubo. Então, a 94 graus você tem uma dupla fita que se separa, depois os primers se ligam e depois vem a polimerase completa. No final, então, de um ciclo, uma dupla fita forma 2 duplas fitas. Ou seja, o final de um ciclo resulta em o dobro de cópias daquele alvo que você tinha inicialmente. Então vamos entender agora o que vai acontecer dentro do tubo se a gente programar o aparelho, o termociclador, para repetir mais um ciclo. Então eu falo para ele seguir essas 3 temperaturas e depois ele repetir essas 3 temperaturas novamente. Então, se esse aqui é o primeiro ciclo, você já entendeu que são 2 duplas fitas. No próximo ciclo, aquelas 2 duplas fitas vão desnaturar formando 4 simples fitas. Reduzindo a temperatura para a temperatura de anelamento, todos os primers vão se ligar. Aumentando para 72 graus Celsius, agora eu tenho 4 duplas fitas. Veja então que no segundo ciclo a gente começa com 2 duplas fitas e eu termino o segundo ciclo com 4 duplas fitas, também o dobro. Agora, olha o que vai acontecer aqui se a gente pensar em mais ciclos, tá? Então, no ciclo 1, nós teríamos uma cópia do DNA-alvo. No ciclo 2, então, dobrando 2 cópias. No ciclo 3, eu teria o dobro, 4 cópias. No ciclo 4, nós teríamos 8 cópias e assim por diante. Ou seja, no final de cada ciclo, eu tenho sempre o número de cópias do meu DNA-alvo dobrando.
Eu tenho focado bastante nessa série de vídeos sobre a necessidade de a gente entender o conhecimento prático. No vídeo passado eu já comentei com você que uma vez que a reação está pronta, a gente tem que ir até o termociclador e programar esse equipamento. Você já entendeu que nessa programação vai envolver 3 faixas de temperatura, que isso compõe um ciclo e que a partir de cada ciclo o número de cópias do DNA-alvo vai duplicar. E agora vem 2 perguntas que a gente precisa responder para fechar toda a linha de raciocínio. A primeira é: quantos ciclos programar? E a segunda pergunta, que eu ainda não falei, a segunda questão aqui eu deixei para essa etapa mesmo, é: quanto tempo eu preciso deixar cada etapa de temperatura? Eu não toquei nesse assunto ainda de propósito, eu queria chegar nesse ponto aqui que eu acho que fica mais claro para a gente entender. A resposta para a primeira pergunta é que o ideal é que você programe a máquina entre 30 e 40 ciclos. A partir de 30 ciclos, o seu DNA-alvo já vai ter sido copiado mais de 1 bilhão de vezes. Então, em tese, 30 ciclos já é mais do que o suficiente para você conseguir muitas cópias para poder analisar posteriormente. Existem procedimentos que você chega até 40 ciclos. Dentro da PCR em tempo real, que eu vou falar mais para frente, a gente sempre seta lá para colocar 40 ciclos. Isso vai depender muito da aplicação, eu vou discutir isso em vídeos futuros, mas saiba que de 30 a 40 ciclos é o habitual de ser usado. Eu uso muito entre 30 e 35 ciclos quando eu vou usar PCR convencional e volto a repetir que isso vai depender muito da aplicação posterior a essa reação. Já com relação ao tempo, eu fiz questão de tirar uma foto aqui da tela de um termociclador que eu quero mostrar para você. Quando você chega lá no termociclador, o que você vai encontrar? Olha aqui. Essa aqui, ó, é a foto de um termociclador que eu uso bastante. Lembrando que existem vários modelos de termocicladores. Cada termociclador tem uma forma de programar, só que os mais modernos, tá? Eu falei para você no vídeo anterior que um modelo chamado de Verity, que é um termociclador de uma multinacional que é líder do mercado. Aquele termociclador azulzinho você vê em reportagem na televisão, quando é série americana, porque ele é muito usado, mas existem outros também. Esse aqui ele é tão fácil de programar que todas essas partes, essas variáveis que você está vendo aqui, ó, que são de temperaturas, tipo 95, 95, 55, 72, ele é todo touch. Basta você apertar aqui que ele abre a opção de você mudar a temperatura aqui em todos esses campos. E veja também que abaixo de todo o campo de temperatura tem um campo que é o tempo. Então aqui temperatura, tempo, temperatura, tempo. Primeiro eu quero mostrar para você que todo termociclador vem já uma que a gente chama de default, vem uma reação padrão para a gente, sempre dividida em 3 estágios. Eu vou explicar para você como você vai programar cada estágio desse, e aí a forma de programar, volto a falar, vai depender do modelo do termociclador. Mas os estágios, o que você programa, as condições que você coloca precisam ser comuns para qualquer tipo de reação que você vai fazer. Então vamos para o primeiro estágio, vamos lá. O primeiro estágio da sua reação de PCR, geralmente, nós colocamos uma temperatura de 94 a 95 graus por um tempo, geralmente também de 5 minutos. Por que você precisa colocar 95 graus ou 94 por 5 minutos? Lembra, você já entendeu, que essa é a etapa que a gente precisa desnaturar o DNA. Então aqui a gente deixa sempre por um tempo que seja suficiente para garantir que todo o DNA molde que você colocou naquele tubo vai estar em simples fita. 5 minutos é tempo mais do que suficiente para garantir isso. Tem gente que usa 3, tem gente que usa 5, o padrãozão é usar 5 minutos. Então a partir desse momento, todo o DNA que estava dupla fita lá está separado. O próximo estágio vai envolver agora aquelas 3 temperaturas que eu conversei com você. Olha só, no estágio 2, nós temos aqui 3 opções de temperatura. A primeira delas está aqui 95 graus por 30 segundos. Você já sabe, estou sendo até redundante aqui, que é 95 graus, o DNA vai se separar. Mas veja a diferença, lá no primeiro estágio a gente deixa 5 minutos a 95 graus para garantir que tudo se separe. Por que aqui, que eu estou dentro do estágio 2, eu preciso só de 30 segundos? Porque aqui no estágio 2 é quando eu vou fazer os ciclos. Aqui que a gente vai ciclar, olha aqui que está 95, 55, 72. Depois eu vou pedir para a máquina repetir, 95, 55 e 72. Depois de cada ciclo, o tempo que você precisa para que essas fitas se desnaturem lá dentro do tubo
é muito menor, porque aí você já começa a ter material amplificado e o seu material sempre é muito menor do que é um DNA que você colocou lá no, geralmente DNA genômico que você colocou lá no início da reação. Então, nas etapas de ciclo, o que você precisa é que as novas fitas se separem para que outras possam ser copiadas. E esse momento aí você não precisa de muito tempo para que essa desnaturação ocorra. Então, geralmente, a primeira etapa de um ciclo, 95, 94 graus por cerca de 30 segundos. Dá para colocar até 15 segundos, dependendo da aplicação aí, que funciona muito bem. A segunda temperatura que a gente tem que colocar, você já entendeu que é a temperatura de anilamento. Isso vai depender muito também do primer, volto a falar para você. E o tempo que eu coloquei aqui de 30 segundos. Esse tempo também é muito variável, mas quando você faz uma reação de PCR com apenas um par de primer, vou explicar lá na frente depois que existem reações de PCR com milhares de pares de primers, dependendo da aplicação também, mas aqui que eu estou falando de fundamentos, se você faz uma reação de PCR com um par de primers, você não precisa dar muito tempo para o primer ligar não. Bons primers reconhecem o alvo com grande eficiência, então 30 segundos geralmente é um tempo mais do que suficiente para ele encontrar e ficar ligadinho lá. Volto a falar que esse é o vídeo sobre fundamentos. Dependendo do primer, você vai ter que deixar um pouquinho mais. Isso vai depender dos resultados que você vai gerando. Mas 30 segundos, geralmente, para uma reação que você está usando só um par de primer, já é mais do que suficiente. Bom, então programou a temperatura dos primers. A próxima temperatura agora é a temperatura que a gente vai para 72 graus Celsius, que é de polimerização, e aqui tem uma regrinha. Quando você vai fazer uma reação de PCR, você sabe qual é o tamanho do produto que vai ser amplificado. Se você sabe onde os primers vão se ligar, você sabe qual é o tamanho do material que vai ser gerado. A regra é que você coloque um tempo no termociclador de 1 minuto para cada 1000 pares de bases que vão ser copiados. Então, se você tem 2000 pares de bases, 2 minutos. Se o seu produto tem 500 pares de bases, 30 segundos. Eu costumo colocar sempre 30 segundos quando o produto que eu estou copiando tem até 500 pares de base. Então, se tiver 200, 300, 400, 500, eu coloco até 30 segundos. Mais do que 500 pares de base, eu vou lá colocando até 45 segundos. Perto de 1000 pares de base, de fato, eu uso 1 minuto. Se você seguir essa regrinha, quando for otimizar uma reação de PCR, ela costuma funcionar, tá? Então, 1 minuto para cada 1000 pares de bases de produto que você vai amplificar. Uma vez então que você já programou as 3 temperaturas que compõem um ciclo e o tempo que cada temperatura dessa vai ficar, você precisa informar para a máquina agora quantos ciclos você quer que ela repita. E tem sempre um campo aqui onde você vai colocar isso. Aqui eu estou colocando que eu quero que ela repita esses 3 passos por 35 vezes. Então, lembrando que cada final de ciclo eu tenho o dobro do material. A partir de 30 ciclos eu já tenho bilhão amplicons ali gerados, de cópias geradas, e que a gente coloca sempre aí um número de 30 a 40 ciclos. Aqui eu coloquei 35 ciclos, mas você pode ir de 30 até 40. Uma vez que você programou esse segundo estágio, que é o grosso mesmo da reação, ali onde vão acontecer as cópias, tem um terceiro estágio para a gente programar. E esse terceiro estágio, ele é constituído por 2 temperaturas. A primeira é 72 graus por 7 minutos. O que significa isso aqui então, gente? Eu estou falando para o aparelho, para a hora que ele terminar o 35º ciclo, para ele voltar à temperatura 72 graus e ficar lá por 7 minutos. Tem gente que coloca até 10 minutos. Por que eu faço isso aqui? Porque eu estou dando um tempo, 72 graus é a temperatura ideal de polimerização da TAC polimerase. Aqui você está dando um tempo para ela fazer um check-up nos produtos que ela amplificou. E é um check-up mesmo, tá? Ela consegue ir passando, ver se tem alguma base que ficou dispareada, ela vai e ela consegue copiar, ela consegue restabelecer isso. E a TAC polimerase especificamente, ela tem uma característica de deixar sempre uma adenina nas pontas dos produtos que ela gera. Essa é uma característica dela que é baseada na estrutura que ela tem de catálise. Um dia eu posso explicar melhor sobre isso, mas não é o foco aqui. Mas essa inserção de adenina nas pontas é muito importante dependendo também da técnica que você vai usar, do procedimento que você vai usar posterior à reação de PCR. Então deixar esse tempo de 72 graus aí por 7 minutos vai potencializar a chance de você obter o resultado que você espera dela. Depois disso, então, que tudo funcionou, que tudo está copiadinho lá no tubo, você coloca uma próxima temperatura aqui, que nesse caso é
de 4 graus Celsius. 4 graus Celsius é a temperatura de geladeira. Então você está programando a máquina aqui para quando ela terminar todo o processo, ela deixar a sua reação refrigerada. Tem laboratório que usa 4 graus, tem laboratório que usa 10 graus, fica ao critério de cada um. Isso aqui também significa que você pode fazer uma reação de PCR na sexta-feira à tarde, final do dia, e deixar a máquina ali rodando, ela vai ficar 4 graus para você pegar na segunda-feira de manhã e seguir o seu procedimento. Talvez o dono do laboratório não fique muito feliz com você e deixar essa máquina ligada aí 2 dias no final de semana só para ficar refrigerando a sua reação vai gastar bastante energia, mas saiba que o equipamento permite isso para você. Nesse momento dos nossos vídeos, eu passei para você todo o contexto de uma reação de PCR, desde os componentes iniciais até como programar um termociclador. Aqui na programação do termociclador, eu deixei claro para você colocar de 30 a 40 ciclos. Eu quero terminar essa série mostrando para você um gráfico do que a gente espera que aconteça em termos de amplificação lá dentro do tubo. Quero lembrar também que tem mais um vídeo dessa série aqui, onde eu vou responder perguntas que eu fui recebendo ao longo desses vídeos. Vou colocar algumas também e que as respostas dessas perguntas vão agregar informações ainda, tá? Dentro de coisas que eu acabei ainda não falando, mas elas vão fechar com a resposta dessas perguntas. Vou te mostrar aqui no gráfico, então, para a gente finalizar. Esse aqui, ó, é um gráfico do que a gente espera de uma reação de PCR. No eixo X, a gente tem o número de ciclos, então vai de 0 até 50. E no eixo Y, eu tenho valores relativos, arbitrários de amplificação. Esses valores aqui não representam absolutamente o número de cópias, tá? Eles são relativos, mas eles vão servir aqui para a gente ter uma boa ideia de como acontece o processo. A primeira coisa que eu vou te mostrar é a amplificação dentro de 30 ciclos. Então, se eu setar a máquina ali a 30 ciclos, essa aqui, ó, é a curva que a gente espera, já vou explicar para você, tá? Mas dentro de 30 ciclos, esse aqui é o número relativo que a gente tem de amplificação esperada. Agora, eu vou mostrar para você, se a gente programar a máquina para 40 ciclos, ou seja, 10 ciclos a mais, o quanto que a gente tem de acréscimo de produto amplificado. Então, com 40 ciclos, o número, a quantidade de produto, a variação de produto amplificado é essa aqui. Ó. Agora, olha se eu programasse a máquina para 50 ciclos. A partir de 50 ciclos, a variação de 40 para 50 é praticamente nenhuma. O que significa isso? Que chega um ponto que não adianta mais você programar o equipamento e ficar repetindo o ciclo, que o tanto de cópia que vai ser gerado ali não vai mudar. E por que isso acontece? Pensa que quando você monta uma reação de PCR, você está fornecendo ali dentro daquele tubo matéria-prima para síntese de novas fitas. A cada reação, a cada ciclo que acontece, os DNTP são consumidos, primers são consumidos também. Além disso, no vídeo anterior, no vídeo 5, eu falei para você que a meia-vida da TAC polimerase a 94 graus é de 40 minutos. Isso significa que por mais resistente que ela seja, toda vez que ela vai a 94 graus, ela sofre um pouco e a gente tem algumas perdas ali, algumas moléculas acabam perdendo a sua atividade. Então, no final da reação, lá para 30, 40 ciclos, o que a gente tem? Nucleotídeos que foram consumidos, primers que foram consumidos e tem também a TAC polimerase que não termina com o mesmo vigor que ela começou lá no primeiro ciclo, por causa dessas variações de temperatura altas que ela sofre sim, embora ela consiga resistir. Existe uma parte da reação que ela é chamada de fase exponencial, que é essa parte aqui. Ó. Veja que ela acontece entre 18º e 25º ciclo, que é o momento em que a gente tem o maior consumo de nucleotídeos e primers de todo o processo. É essa etapa aqui que faz com que praticamente toda a matéria-prima seja consumida. Isso aqui é tão verdade que a partir do 30º ciclo a gente já começa a ver uma estabilização e a gente chama isso aqui de platô. Ou seja, a gente deixa de ter uma fase exponencial para ter uma fase estável que fica praticamente linear lá, ó, na hora que a gente chega no platô. Esse é um gráfico clássico de toda a reação de PCR, seja convencional ou seja a reação em tempo real. Ela sempre vai fazer esse caminho. Você sempre tem essa fase exponencial de alto consumo e tem um platô lá na frente. Espero que através desse gráfico tenha ficado muito claro para você o motivo de a gente ter um número de ciclos
para programar na reação de PCR. É aqui que eu termino com você essa série, lembrando que tem mais um ainda, mas são respostas de perguntas. O que eu queria fechar mesmo com você desde o início da montagem de uma reação até você terminar a reação de PCR, e eu finalizo aqui nesse vídeo. Espero muito que você tenha gostado, guarde com você esses vídeos, reveja quantas vezes forem necessárias, porque volto a falar que eles são a base dos processos que eu vou explicar mais para frente a partir de agora. Muito obrigado, te vejo no próximo vídeo.